Olá, como vocês têm passado? Meu nome é Vivi Oliveira, sou terapeuta sistêmica, psicólogo em formação, pastora. Seja bem-vindo ao Vive em Espaço C, um espaço dedicado à saúde emocional, palavra de vida, saúde para sua família, para os seus filhos, para o autoconhecimento e para diferenciação, processo de diferenciação. Então, eu estava com as minhas assessoras procurando algum tema que a gente pudesse falar nessa semana e foram sugeridos alguns. Então, nesta manhã, eu estava fazendo minha devocional com Deus quando eu li um versículo que falou muito ao meu coração e eu gostaria de dividir com vocês. Mas a gente vai abordar assuntos de mãe, de filhos, de divórcios, de liderança e eu tenho certeza que vai agregar na sua vida. Então, o intuito desse espaço é agregar conhecimento tanto para a tua vida espiritual, emocional, como para a sua vida familiar. Eu sei que nós estamos atravessando um momento difícil em todo mundo e nós estamos atravessando tanta polêmica, né, nas redes sociais, a nível de religião, político, social, todo mundo colocando as suas verdades naquilo que crê. Amém? Por isso estamos num país democrático, mas esse espaço aqui é para você se sentir bem. Tudo aquilo que eu venho a falar, se faz sentido para você, sinta-se bem aqui, se inscreve no canal, aperta lá o sininho. Mas se você achar algum desconforto em algum tema que eu trouxer, eu não vou levar isso para um debate. Então, se você colocar alguma opinião que eu vejo que vai surgir algum debate, eu prefiro nem responder. Fica aqui se faz sentido para a sua vida, tá bom? Então, eu quero dividir com vocês, fica lá no livro de Marcos 9:30, que diz assim: E tendo partido dali, caminharam pela Galileia e não queria que alguém soubesse. Porque ensinava a seus discípulos e lhe dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam essa palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: Que estavam vós discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho eles estavam discutindo entre si qual era o maior. Então Jesus, ele sabia exatamente o que estava sendo pertinente naquela situação, naquela conversa ali dos discípulos, né? Ele sabia, mas ele fez a pergunta e diante daquela pergunta, os discípulos se calaram, porque ele sabia o assunto que estava sendo falado, quem era o maior. Iam revelar realmente aquilo que estava dentro deles a Jesus. Então, essa palavra eu gostaria de falar para você, que é líder da sua casa, da sua família, ou se você tem um cargo de liderança em alguma empresa, ou se você tem alguma empresa, ou você é líder na sua igreja, ou se você é pastor, né? Eu quero dividir isso que eu aprendi tanto na sabedoria de Deus, como em conhecimento que eu tenho buscado. Um líder por excelência, ele tem habilidade, ele é um líder por excelência quando ele tem habilidade de conhecer, de saber exatamente o que fazer diante de uma situação ou diante de um povo. A palavra do Senhor diz que Moisés ele estava liderando uma grande nação, um grande povo, e ele estava cansado, sobrecarregado. Jetro, vendo aquela situação, ele chama Moisés e fala: Por que você não faz líderes de 1000, de 100 e de 10? Para que você não venha ter toda essa responsabilidade em cima de você. Moisés achou interessante e assim o fez. Então, às vezes, estar de frente de um determinado grupo ou de determinadas pessoas, nem sempre você vai ter habilidade, aptidão de exercer aquele papel. Às vezes você é um líder, mas você vai ter nos seus liderados pessoas que vão conseguir até falar melhores do que você, desenvolver alguns projetos melhores do que você. E como você se sente em relação a isso?
Às vezes você vê reuniões, né, dentro da igreja, pastores ou gestões de empresa ou dentro da tua família, as pessoas pedindo ajuda. Me ajudem, estou precisando mais de ajuda. Mas como é esse pedido de ajuda? E quando a ajuda assim chega para você, líder, como você recebe? Se você recebe alguém de uma forma que você consegue identificar que aquela pessoa tem habilidade de lidar com aquela situação melhor do que você, como isso reverbera dentro de você? Isso você tem gozo e alegria e você realmente não tem problema nenhum em dar a oportunidade àquela pessoa, ou aquela pessoa te coloca medo? Porque o processo de inferioridade que tem em você não deixa que você venha ter a confiança de dar para essa pessoa realmente o que ela é apta a fazer. Se você é um líder por excelência, mais do que o ter, você vai ser. Se a sua preocupação será no seu legado, no resultado final, não na sua posição, na sua patente, na sua divisa ou no cargo que você representa, você não vai ter problema nenhum em ter um grupo e dar oportunidade. E dar oportunidade para a pessoa fazer realmente aquilo que ela nasceu para ser. Porque a tua satisfação vai ser o seu olhar assertivo diante daquela situação. Você vai sentir prazer em ter colocado aquela pessoa ali, daquela pessoa estar sendo até reconhecida por ter feito um excelente trabalho, independente se o seu nome será levado ou não. Mas você executou um bom trabalho, delegando a cada um o cargo devido. Às vezes, dentro da sua família, você, como líder da sua família, você não consegue às vezes enxergar que cada um tem uma maneira de funcionar. Você tem filhos e você quer que cada filho traga para você aquilo que você espera. Ou você compara um filho com o outro. Por mais que você seja a mesma mãe, o mesmo pai, cada filho nasce para ser alguém. E você, como olhar de líder dentro daquela casa, sendo mãe ou sendo pai, você tem que ter essa sensibilidade. E você não pode estar comparando um com o outro, porque cada um vai ser o filho que ele veio para ser na sua vida. Ou quando acontece um divórcio, olha que situação. Às vezes é difícil lidar com essa situação. O divórcio aconteceu, rompeu aquele vínculo, aquele elo, aquela aliança. E tem filhos naquela relação. E o que acontece com aquilo? O filho, ele é o quê? 50% pai, 50% a força da mãe. A força do pai e a força da mãe. Então, quando há o divórcio, o que acontece? O pai e a mãe usam o filho como se fosse para fortificar a sua equipe. O problema que aconteceu no divórcio não foi o filho, foi algo entre o homem e algo entre a mulher. Mas o que acontece? O brigar entre um e o outro acaba fazendo com que o quê? Que você venha ofendendo a mãe. Ou que a mãe ofenda o pai. À medida que você faz isso, você vai tirando a força do seu filho. Porque o seu filho tem 50% da sua força e da força do seu cônjuge, com quem você casou. E à medida que você vai depreciando essa pessoa público dentro da família, você vai estar minando, você vai tirando a força do seu filho. Então, você entende que o olhar do líder, mais do que ter a razão, é fazer o que é certo. É você dar a oportunidade de o outro ser aquilo que ele nasceu para ser. A palavra do Senhor diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O líder vai dar importância ao crescimento, ao trabalho concluído. Independente se o nome vai ou se o nome não vai. Eu não estou dizendo que não é importante a gratidão, o reconhecimento. Sim, isso é muito importante. Mas você não tem que ter isso como legado, como pilar da sua vida, o seu nome. Mas assim aquilo que você veio representar. A Bíblia fala que Jesus, o Senhor, né? Ele veio servir. E chegou um determinado momento que ele curou 10 leprosos.
Só um voltou para agradecer. E ele questionou: mas não foram 10 os limpos? Às vezes na nossa vida, no seu legado, na sua liderança, você vai se deparar com situações ingratas. Mas você não pode se deixar ser moldado pelos valores desse mundo. A sua essência precisa ser maior do que isso. Madre Teresa de Calcutá foi uma mulher que dedicou a sua vida à obra de caridade. Ela viu muita fome, ela viu muita doença. Mas sabe o que ela viu no ser humano? Que ele tem mais fome de reconhecimento do que de pão. E olha que essa mulher viu fome. Mas ela viu que a fome de reconhecimento era maior do que a do pão. Então a liderança que você exerce hoje, qual é realmente a sua fome? Você se sente feliz num resultado final daquele departamento ter crescido, progredido, daquela alma ter alcançado, do projeto ter sido concluído? Se o seu nome está ali ou se não está, mas você foi assertivo nas pessoas ao qual vieram te auxiliar e você não se preocupou com a divisa, com a patente, mas sim com o resultado final. Será que você consegue exercer essa liderança por excelência? Que o amor de Deus possa te ajudar assim você ser. Porque o amor é uma escolha. E isso vai ficar para um próximo vídeo do amor é uma escolha. O que eu queria passar para você? Imagina você agora num hospital. E esse hospital tem 2 médicos. Um que lidera a equipe médica e um residente que chegou ali. Só que esse líder vê que esse residente é muito bom. Ele tem uma habilidade muito boa em determinadas cirurgias. E chegou naquele hospital uma pessoa que é de um valor afetivo muito grande para aquele líder médico. Mas há uma concorrência muito grande por causa do quê? Da posição que aquele médico exerce. Mas naquele momento entre a vida e a morte, ele tem que optar e dar o melhor, porque aquela pessoa é importante para ele. Eu estou tirando a ética, porque não pode, né? Dentro da ética, um cirurgião fazer a cirurgia em alguém que é da família. Mas vamos tirar isso. Se ali dependesse dos dois, por amor envolvido, pela importância daquela vida, eu quero crer assim que aquele cirurgião, ele vai falar: exerce você, faça você essa cirurgia. Porque ali todo o ego, todo o reconhecimento não vai valer de nada se aquela vida que é tão importante para ele não fosse salva. A Bíblia fala sobre isso. Faça com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. E eu sempre oriento meus filhos nesse versículo. Eu sei que não é fácil, porque no mundo onde os valores às vezes são tão contrários, o ter tem sido às vezes muito mais importante do que o ser. Mas quando você consegue ser um líder por excelência, o ser vai fazer a diferença na sua vida. O que essa palavra trouxe para você? O que ela reverberou dentro de você? Fez sentido para você? Conseguiu trabalhar algo em você? Às vezes você pode estar perguntando em relação a filho, porque você não teve uma mãe tão presente, você não teve realmente aquilo que você esperava. Mas eu não estou falando do certo, do errado, porque assim como você é mãe, ou você é pai, ou você ainda não é, a gente dar aquilo que foi possível. Você às vezes você não pode escolher o berço que você nasceu, o ninho que você se aconchegou, mas você pode escolher o berço que você vai dar e o ninho que você também vai poder dar. Então que isso possa fazer a diferença na sua vida. Às vezes a gente se preocupa muito em deixar um mundo melhor para os nossos filhos, e eu escutei algo uma vez que fez muito sentido para mim. Em vez de se preocupar em deixar um mundo melhor, vamos deixar filhos melhores para esse mundo, dando a ele a importância do ser, que é bem mais do que o ter. Tá bom? Então fica assim essa palavra de hoje, que Deus nos guarde. Coloque aí a sua mão no sininho para você ser notificado, compartilhe se fez sentido para você e até um próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus nos guarde.